Certo, terceirão. Então, olha só, sexta-feira no nosso encontro, nós vamos ter sexta-feira, se não conseguimos terminar todas as questões aqui agora, sexta-feira a gente termina as questões e eu já quero entrar em um conteúdo novo, que é a descolonização da Ásia e na África, na unidade 43 de vocês. Mas, tanto agora, resolvendo as questões, quanto sexta-feira, antes mesmo de eu iniciar a unidade 43, se ainda tiver alguma dúvida sobre essa unidade 42 de vocês, esses populismos aí na América Latina, aí vocês já falam que a gente vai esclarecendo todas elas. O importante é vocês não irem com dúvidas, ok, pessoal? Ok? Dá um ok para mim, para saber que vocês estão me ouvindo. Ok, professor. Perfeito. Questão número 1 aí, ó. Ótimo. Questão número 1 fala de fatores que geram revoluções na América Latina, aqui na nossa América Latina, né? Então aí você teria três afirmativas para avaliar, tá? A alternativa correta aí, então, seria a letra A, onde todas as alternativas estavam corretas. Houve algum de vocês que, resolvendo da maneira correta, marcou uma outra alternativa que não fosse a A, por dúvida ou por... Eu quase que eu caio, só que eu caí. Eu acho que alguém abriu o microfone e não acabou que... Não sei se falou comigo e tá ruim ou falou com outra pessoa. Peraí, tem até um mestre careca. Acho que foi sem querer, professor. Foi sem querer, né? Então, a 1, né? As desigualdades sociais causavam grandes danos às camadas mais humildes da população, que acabaram sendo utilizados, como a gente falou, lá no encontro passado, como massa para tudo isso acontecer. Havia um desejo de libertação das ações imperialistas de nações como Inglaterra e Estados Unidos. Havia esse desejo? Havia. Embora, posteriormente, se consolidou a libertação das ações imperialistas dos europeus, tá? Mas entretanto, houve a consolidação do imperialismo americano aqui sobre os Estados Unidos. Então, por mais que houvesse o desejo de libertação de ações imperialistas inglesas e americanas, acabou que se consolidou apenas a libertação dessas ações dos europeus, tá? Não dos Estados Unidos. E os latifúndios em poder da elite mantinham a mesma estrutura agrária característica do período colonial, como foi e como é até o início do século XX. A questão número 2 aí também tem três afirmativas para você visualizar, e a alternativa correta é a letra E, que menciona apenas a 2 e a 3 como corretas. E aí, cabe destacar, né, que sobre a Revolução Mexicana, ela foi a primeira colônia americana a se emancipar da metrópole. E aí nós temos um equívoco. Fala, quem falou comigo? Foi o mestre careca? Pode continuar, professor. É só o último ponto, o terceiro. Você achou que ele estava correto, Agostinho? É isso? Não, é por causa que, tipo, teve o Maximiliano, né? O Maximiliano de Habsburgo, que também foi imperador. Mas, tipo, sim, acho que é a parte do imperador mexicano, né? Que tá certo, isso. tipo... Porque o Maximiliano, ele era austríaco. Exatamente. Ok, então, ótimo. Perfeito, sua colocação. Alternativa é que nos elucida aí. Essa 3 aí é a última dessa página, depois eu vou dar um saltinho aqui para as outras. Para lá, para a 13. Aquelas de soma, né? Que na minha opinião, na minha mais humilde opinião, essas questões aí elas deveriam ter aqui embaixo, ó. A letra A, B, C, D e E, com o resultado das somas aí das afirmativas que seriam verdadeiras. Que aí todas estão verdadeiras, exceto a 4, né, que diz que o Mandeiro chegou ao poder nas primeiras eleições presidenciais e o que ocorreu. Não foi bem assim, né? Vocês viram que houve uma reivindicação, uma luta, inclusive envolvendo ali os seus principais apoiadores, do norte e do sul do México, para colocá-lo no poder. Não foram legitimamente eleições presidenciais que colocaram eles aí no poder. Tá? Nós temos aí, então, essa situação que deixa já a 4 de cara errada. E aí, portanto, para ganhar tempo até numa questão assim, vocês podem até já parar de ler. É aquilo que eu falei para vocês na sala de aula. Quando você está lendo uma alternativa, que já de cara você observa uma coisa que você, pelo seu conhecimento de estudo,
Tá? Você tá vendo que tá errado? Para de ler ela. Não perde tempo, não. E já sabe que ela tá errada ali de cara, ok? Deixa eu ver aqui, tem umas pessoas falando no bate-papo. Um A, dois E. Isso, exatamente. Professor? Obrigado, Giovana. Oi, fala. O senhor pode me dizer o gabarito da 2? É que eu entrei agora. Tá bom. É a E. A Giovana, com muita presteza, no bate-papo ela colocou, tá? Tá colocando simultaneamente aí para vocês. Tá? Não sei se você entrou agora, consegue visualizar, mas tá lá, tá? E a 2 é a E. Ok, obrigada. Valeu. Giovana, muito obrigado, viu? Vamos passando aqui. Quero soltar com vocês, deixar essas objetivas para lá. Subjetivas, aliás. Vamos aqui para a página 13 de vocês. Deixar um também fora aí. Já estão vendo aí, vocês que resolveram bem, já estão conferindo com a apostila de vocês que a 2 da 13 é a alternativa C, ok? É a alternativa correta a respeito da Revolução Mexicana. No contexto que ele deu para nós lá, é uma questão da UEA, onde consta que a Revolução Mexicana de 1910, 17, foi um movimento democrático burguês cujas propostas de distribuição de terras atraíram a intensa participação de camponeses e a liderança do Villa e do Emiliano Zapata, respectivamente norte e sul do México. E esses camponeses aí, atraídos por essa proposta democrático-burguesa, acabaram sendo a grande massa que resultou aí na Revolução Mexicana. Alguns de vocês iam, esse ano, não sei como vai ser, né? Mas é muito fácil fazer, vocês sabem, o vestibular dessa faculdade, né? Bem perto de nós aqui, 2 horas e meia de viagem. E 3 trechos de terra, né? Você sabe que estou falando aqui de Boca do Acre. Em algum momento, se vocês disserem assim, grita, tá? Se você, por exemplo, nessa questão que eu acabei de corrigir, você tinha marcado a letra D, um exemplo. Ei, para aí, por que não é a D? Eu tinha marcado a D. Gente, não tenham vergonha também nesse nosso momento, tá? Esse é o momento em que a gente busca tirar a dúvida com relação ao erro. Aproveitem, porque depois não vai ter esse momento. Vai ser a certa ou a certa. Deixa eu diminuir o zoom aqui desse negócio. Para a gente enquadrar melhor a 3. Rio Grande do Sul, o FRGS, em 1910 eclodiu no México um movimento revolucionário de grandes proporções. Sobre ele considera as seguintes afirmações. Nós temos 4 afirmações aí e ele pede as afirmações que estão corretas. Então, apenas as alternativas 2 e 3, letra B, são as únicas que estão corretas. 1. Foi inspirado por ideias anarquistas e socialistas trazidas pelos imigrantes europeus. Não vou nem continuar a ler esse absurdo aí, né, gente? Acabamos de ver na outra que foi uma inspiração democrático-burguesa. Então, ideias anarquistas e socialistas. E a 4, o incorreto, né, teve como resultado a manutenção dos grandes latifúndios agrários, beleza, e a migração da massa de camponeses para os centros urbanos. Isso ainda não aconteceu nesse momento. Tá? Não é nesse momento aí, do início do século XX, que vai acontecer essa grande massa migratória para os centros urbanos, até porque a grande industrialização do México, que vai puxar essas grandes massas para as cidades, vai acontecer apenas a partir do início da metade do século XX. Ali, a partir de 1945, 1950, que vai começar o maciço processo de industrialização do México. Na quarta, então, essa é fácil, nós vimos isso, as ideias reformistas da sociedade, enfim, americanismo e tudo mais, populismo, então muito fácil essa questão aí. Tá? Assim, professor, a gente ter isso mesmo assim, remotamente, né, à distância, com o vídeo, que não é a mesma coisa do presencial. Professor, você tem uma questão dessa, né, gente? Você sabe que às vezes você utiliza essa visão antes da prova, você na prova, ali, dia da prova a gente não acontece. Outra coisa para assim, tá? Eu sabia de falar para vocês que o link foi errado, ele vai ser mais fácil, né? Mas não tenho tanta certeza disso, viu, gente? Ajudar aqui no Ministério da Educação. Não queria nem falar concisamente já. Então, assim, eu espero que venha mais por toda essa situação. Mas lembre do seguinte, quando é fácil para um, é fácil para todos. Então, assim, o que vai diferenciar são os detalhes. Então, vocês continuam, eu consigo quando eu pegar nos de vocês. Professor, Fala. esse foi um pouco do Claudinho, porque nem mais sobre isso. E eu não tenho gosto, eu não fiz nada desse lugar. Pode ser? Tá bom. Ok. Então, vamos lá. Desliguei aqui o vídeo, que a internet está um pouco ruim. Só um minuto que trava. Só um minuto que eu tô com travamento aqui, gente. Vamos lá. Espera aí. 5, né? O peronismo na Argentina, né? O movimento peronista na Argentina de 46 a 55.
caracterizou-se por uma política populista com fortes inspirações das doutrinas fascistas do pós-guerra. Essa relação é percebida aí vem, né, o caráter autoritário do governo, com forte organização das massas e constantes acusações de corrupção e tortura aos opositores. Ok? Tranquilo? Então aí é a 5 que remonta isso aí. Deixa eu ver aqui no bate-papo o que está rolando aqui. Uhum. Sim, Maria, Gabi, foi adiado. Estou com pouca informação, não estou vendo o jornal tem um mês. Aqui, bom. Por um lado, isso é muito bom. Você não está assistindo o tipo de jornal que está passando agora, né? Então, vamos lá. Antes de a gente ir para 6 aqui, que vocês já estão vendo, só finalizar 6, depois eu vou para o caudilismo aqui na dúvida da nossa colega, né? Temos aí um textinho em cima, e é correto citar como exemplos populistas no Brasil e na Argentina. Aí essa questão é muito fácil, né? Nos leva a 1 e a 16, a 1 e 16 apenas, então seria a resposta certa, seria a soma, seria 17, né? Getúlio Vargas e Juan Domingo Perón na Argentina, Getúlio Vargas no Brasil, e a 16, né? Os governos que por mais tempo presidiram a Argentina e Brasil, especialmente nas décadas de 30, 40 e 50. Getúlio Vargas, na década de 50, não é mais era Vargas, tá? Era Vargas nesse primeiro momento de 30 até 40. Quem tinha me perguntado sobre o caudilismo, o nome dela é? Mariana, não é? O nome dela não é Jennifer, o nome dela é Mariana. Então, Mariana, o caudilismo, né, de caudilho aí, né, poder político de comunidades, né? Um poder político local. Se você olhar, vou fazer uma analogia aqui para ver se fica bem claro na tua cabeça. É quase que o coronelismo do Brasil, só que com mais carisma. Entende? Eu vi essa relação. Viu essa relação, né? Acho que Mariana que está falando? Sim. Só que eu vi assim, tipo, no sentido de que os coronéis, eles tinham certa influência, mas não representavam poder no cenário nacional e nem tinha poder também militar. Isso. Já o caudilismo, e o engraçado que o coronel, ele não tem representatividade no cenário nacional, mas é ele lá embaixo, no circuito da política dos governadores, que faz com que as camadas mais altas da política consigam essa representatividade lá em cima. Só que uma coisa interessante, você observar que no caudilismo, ao contrário do coronelismo, esses líderes, eles são carismáticos, né? E contam com o apoio também de militares. Então, eles têm o apreço da população ao seu redor. Coisa que os coronéis, na grande esmagadora maioria das vezes de suas existências, não possuíam no Brasil coronelista, no Brasil da República Velha. Né? Baseiam eles, os caudilistas, eles baseiam o poder deles no carisma, né? São os caudilhos. Eles são denominados, são chamados de caudilhos. Aí permanecem acabam com esse apoio, com esse carisma que eles têm na população, eles acabam permanecendo no poder por mais tempo, por muito mais tempo do que o que deveria ser. Então, assim, é uma característica aí do caudilismo. Então, tu pode pensar o caudilismo como o Brasil da República Velha com os coronéis na República Oligárquica, só que esses coronéis tendo muita representatividade por parte da localidade, muito carisma e representatividade em sua localidade, né? Com isso, até posso e arrisco a dizer, como alguns já li artigos, tinham inclusive o povo muito mais em sua mão do que os coronéis aqui da República Velha Brasileira, exatamente porque contavam com esse carisma estabelecido com a sociedade ao seu redor. E a maioria deles aí, né, você tem uma ideia que na América Latina, os articuladores deles principais eram os crioulos, né, que era a gente da terra. Então, já é uma disseminação bem maior. Tudo bem, Mariana, por enquanto? Claro. Tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigada. Ficou claro. Nada, ótimo, que bom. Indo aqui para a página 14 de vocês. Já? É isso, né? UFC Ceará.
a condução política do Big Six, Estados Unidos do governo Roosevelt inauguraram uma prática de intervenção, inclusive armada, em especial nos países latino-americanos, onde o capital estadunidense tornou-se hegemônico. Em decorrência dessa política, é correto afirmar, aí nós vamos para a alternativa E de vocês, onde na República do Panamá proclamou-se a independência da colônia em 1903, tornando-se ela um protetorado dos Estados Unidos em 1914, onde foi, inclusive, inaugurado o canal que liga o Atlântico ao Pacífico por parte dos Estados Unidos e sob controle dos Estados Unidos. E o Panamá se tornou, inclusive, uma região muito estratégica para abastecimento e, inclusive, viu, gente, uma região muito importante para escoar a produção para os aliados durante a Guerra Fria, tá? Para a Europa. Isso aí foi muito, muito útil e para a Ásia também. 3. Mais uma questão. Esse arquivo que eu estou passando para vocês, se você quer assim, professor, mas eu queria a correção das questões subjetivas. Esse arquivo escaneado, transformado em PDF, que eu estou rolando aqui na tela de vocês, com a correção, eu vou colocar no Classroom de vocês, tá? Aí, mesmo quem quiser corrigir as questões subjetivas, vai lá que tem aqui a correção oficial das questões subjetivas, vou colocar no Classroom de vocês. Continuando a 3, né? Sobre o fenômeno do caudilismo, como estava falando para a Mariana na América Latina, nós temos aí 5 proposições, das quais estão corretas a 1, a 2 e a 4. Ou seja, na 3, o que está de errado aí na 3, né? Os caudilhos lutavam contra a intervenção externa na América Latina, o que tornava seus governos populares e duradouros. Ok, vamos lá. O que tornava os seus governos populares e duradouros era os caudilhos, eles têm esse objetivo de lutar contra a interferência externa na América Latina? Pelo que vocês pesquisaram, estudaram? Não que eu tenha visto. Não tem mesmo, não é? Inclusive, muitos caudilhos, eles atuavam em suas comunidades recebendo dinheiro dos Estados Unidos, né? Então, isso tira aí eram financiados até. Isso tira aí a alternativa 3 de jogo. E 5, né, os governos firmados com o apoio dos caudilhos defendiam a ideia de progresso liberal, representados pelas classes médias e urbanas. Progresso liberal, naquele andar da carruagem no início do século XX, não é algo formado também pela característica caudilista. Não é? Nós temos ali uma grande tentativa de intervenção estatal sobre os meios econômicos. Por isso a 5 está errada. A 4 é uma questão que pede a incorreta de vocês. Né? Então nós temos A, B e D como corretas. Consequentemente, né, o Estado porfiriano integrou as populações indígenas com o intuito de embranquecê-las a partir de políticas de incorporação que entendiam as reivindicações políticas das tribos. Né? Totalmente incorreto aí a questão sobre Porfírio Dias. Espera aí, que se eu apagar essa mensagem aqui. 5 é a alternativa C, a reforma agrária com a dissolução de terras extensas, parcelas das terras dos camponeses, né, com a relação chamada Revolução Mexicana. Deixa eu ver aqui no cartaz 5. Professor? Oi. Então, não é uma dúvida nem em relação a essa questão, mas, tipo assim, segundo muitos livros, o Carranza, que elaborou a Constituição de 17, nessa Constituição já era realizada a reforma agrária e a coletivização dos herridos. Só que eu vi que no governo populista mais famoso do México, que foi o do Lázaro Cárdenas, acredito eu. Cárdenas, sim. Também houve a coletivização. Então, isso aconteceu de fato em qual governo? O que? A reforma agrária em si? Sim, a coletivização das terras indígenas. Principalmente a partir de Porfírio Dias. Eu não sei se eu consegui te entender porque cortou bastante. É porque, tipo, tem questões acho que no Caderno de Atividades, que fala sobre o movimento de 1994 que tem inspiração no Emiliano Zapata, né? Aí eles reivindicam de novo uma reforma agrária. Eu não sei, tipo, de ser...
Mas já não foi realizado em 1917? E, de novo... Pois é, e aí, em algumas coisas que falam sobre o governo do Lázaro Cadernas, diz que ele foi o responsável por realizar a reforma agrária e a coletivização dos hernidos. Tá cortando muito, tô conseguindo entender nada de vocês, espera aí. Deixa eu só interromper aqui o negócio. 8, os Chiapas, México, 94 também. Percebe aí que muita coisa voltada para a questão do início ali da década de 90, né, quando há principalmente uma ampla redemocratização no México, né, e há o retorno a essas origens da Revolução de 1910. Os zapatistas de Liberação Nacional, que reivindicavam mudanças na distribuição de terras e benefícios sociais para as populações de campo indígena. Quanto à utilização do termo zapatistas, o cenário correto aí é a alternativa A, né? Uma aproximação à imagem de Zapata, um líder da Revolução Mexicana no início do século XX, que parecia ser a única esperança para camponeses do sul do país, né? Uma forma também de arraigar votos nesse já redemocratizado México, recompor as antigas lideranças, fazer uma alusão ao início da Revolução Mexicana. 9, Mackenzie, né? Que eu gosto bastante das questões de Mackenzie, 30 e 60, uma grande parcela dos países latino-americanos. Professor. Fala. É porque a minha internet está falhando muito e eu não consegui ver o gabarito da 7. O senhor pode falar de novo, por favor? 7B, 8A. Tá. Ok. Obrigada. Até tua voz está falhando, tudo bem. 9, né? 9, 13, 40. Vamos fazer o seguinte, está acabando meu tempo aqui. Eu vou encerrar e vocês voltam de novo para a gente continuar da 9 aí, tá?